Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Eu me chamo irmão Paulo e gostaria de trazer para vocês aqui um breve estudo falando sobre a lei, falando sobre o propósito do Senhor Jesus em dar lei ao povo de Israel, porque nós sabemos que desde aquele tempo lá, onde o povo de Israel estava no Egito, no deserto, embora o Senhor Jesus ainda não tivesse vindo na terra, o apóstolo Paulo disse que todos eles bebiam de uma pedra, e essa pedra era Cristo, era Jesus que os assistia, não é verdade? Então eu estou aqui para trazer uma breve reflexão sobre esse tema, a lei, esse tema bastante polêmico aos olhos e ao entendimento de alguns, que ainda não chegaram à compreensão que talvez você chegou. Tema que talvez para você seja simples, mas que para outros que ainda estão engatilhando, tem muita utilidade saber, porque talvez eles estejam passando por momentos onde eles estão sendo subjugados por doutrinas e ensinamentos humanos, que os tais homens usaram a lei como exemplo, provaram na Bíblia, e a pessoa, por ser sincera, está seguindo. Na verdade, nós talvez hoje não sigamos mais, porque alcançamos talvez um pouco de maturidade e entendemos que a liberdade nós fomos chamados. É o que diz em Gálatas 5:13. E o tema que eu quero tomar por base aqui, o texto é Mateus capítulo 5, no verso 17, aonde o título do texto diz: Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. O verso 17 nos diz, palavras de Jesus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Antes de tudo, meus amados, é bom nós entendermos que, de fato, Deus deu a lei a Moisés, no Monte Horebe ou Monte Sinai, que é o mesmo monte. O monte onde Deus aparece a Moisés, o mesmo monte que Deus apareceu a Moisés, naquela teofania, naquela sarça que ardia e não se consumia. Há todo um significado ali daquela sarça. Deus dá a lei a Moisés, para que Moisés transmitisse a Israel, com o objetivo de quê? O objetivo primordial de que Israel vivesse a lei de Deus e servisse todo o povo de Israel de exemplo, de lei para as demais nações. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento, o povo peculiar de Deus, o povo exclusivo de Deus, era o povo de Israel. Mas só que Deus dá a lei a Israel, não é para que Israel se achasse exclusivista, a ponto de pensar que o único povo amado e querido de Deus era só Israel, não. Deus dá a lei a Israel, para que Israel viesse servir de modelo para as demais nações, e isso eles não entenderam. Eles deixaram a religiosidade entrar no coração deles, simplesmente porque ele tinha uma lei física, mas o coração estava bem distante de Deus. Porque embora a lei seja santa, pura e boa, o mandamento santo e bom, Israel estava vendido à escravidão do pecado. A lei não conseguia cumprir neles o verdadeiro objetivo, pelo qual levou Deus a dar a lei para que Israel servisse de exemplo. Aí vem o Senhor Jesus, nesse contexto aqui, aonde no Monte da Transfiguração, no capítulo 5, no verso 1, você vai ver que quando ele chega ao 17, ele está dando instruções aos seus discípulos, para que eles entendessem qual era o propósito da lei e o propósito de Cristo agora ao vir à terra.
Porque a Bíblia diz: tudo que a lei diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Diz aos que estão debaixo da lei, aqueles que querem viver sustentando a sua vida em Cristo, usando argumentos da lei. A Bíblia diz que a lei suscita ira. Embora a lei seja dada por Deus, embora a lei seja boa, embora a lei seja santa, a lei não foi dada por Deus como um agente, como um método de nos achegarmos a Deus em espírito e em verdade. Porque a lei até aquele momento ali estava fazendo de Israel um povo extremista, um povo exclusivista, aonde desconhecia verdadeiramente as alianças de Deus para as suas vidas. E nós, pela misericórdia do Senhor Jesus, porque a lei ela clama uma mensagem. A Bíblia diz que tudo que a lei diz, ela diz para que se cale toda a boca. O objetivo da lei é fazer com que todo homem se cale e se sinta culpado diante de Deus. Mas a graça ela clama uma mensagem totalmente diferente, porque a graça ela clama mais alto do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel clamava naquele momento por justiça, e a graça ela clama por misericórdia, essa misericórdia que nos alcançamos a ponto que a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Essa bondade que nos dá o acesso livre, e hoje não precisamos mais de um ritualismo sustentado pela lei, onde havia um templo, havia um altar, havia uma arca da aliança, havia um propiciatório onde a presença de Deus se manifestava entre os querubins, e os judeus chamavam aquela manifestação de Shekinah, e nós hoje não temos mais esse ritualismo, porque a presença de Deus hoje ela é uma manifestação viva em nossos corações. É o palco da manifestação de Deus, é o santo dos santos, aonde está a arca da aliança e o propiciatório em nossos corações. Hoje não precisamos mais desses ritualismos, porque a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 2, no versos 15, que Jesus aboliu no corpo da sua carne as leis dos mandamentos em forma de ordenança. Ou seja, tudo aquilo que a lei trazia como cerimônia, dizendo guardai sábado, dizendo não fazer isso, cerimonialismo, que os homens porque faziam, se achavam santos, mas o coração deles estava cheio de rapina, porque a lei dizia não adulterarás, eles não adulteravam, mas o desejo do adultério estava no coração deles. Eles, por não cometer a prática, eles se achavam santos, fariseus, os judeus, sacerdotes, se achavam bons, se achavam santos diante de Deus e diante das demais pessoas leigas que não conheciam o propósito da lei, mas quando na verdade o desejo do adultério estava no coração deles. É por isso que quando aqueles fariseus, eles apanham aquela mulher em ato de adultério, eles já chegam para Jesus se condenando. Ele disse: mestre, apanhamos essa mulher em flagrante, em ato de adultério. A lei manda apedrejá-la. Tu, pois, que dizes? Ou seja, eles ao tentar demonstrar um zelo pela lei, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 2, no versos 23, dizendo: tu que se glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pensas que te livrarás do juízo? Eles tentando demonstrar, talvez impressionar Jesus com a sua justiça advinda da lei. Jesus disse, em outras palavras, traduzindo para as minhas palavras, vocês já estão todos em justiça somente ao me trazer a mulher. Porque a mesma lei que mandava apedrejá-la, a mesma lei me fala que eu tenho que trazer não só a mulher, mas como também o homem. Cadê o homem? Jesus poderia botar em pauta aquilo, mas Jesus lançou a responsabilidade sobre eles. Tu, pois, que dizes? Porque eles não foram pegos no lugar do homem. Eles pegaram aquela mulher, levam a Jesus, não trouxeram o homem porque eles queriam estar no lugar do homem, mas como a lei mandava apedrejar, eles, movidos pelo medo, não adulterava, e não movidos pelo amor,
A Bíblia diz que Jesus vira, começa a escrever na terra. Jesus se levanta e diz: aquele dentre vós, não é aquele que estiver sem pecado, porque aquele que estiver sem pecado, Jesus estaria dizendo: eu mesmo posso atirar, porque eu não tenho pecado. Mas Jesus disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aí, se você ler os versículos posteriores, você vai ver a Bíblia dizendo: e eles acusados pela própria consciência, porque Jesus não acusa ninguém. Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, mas tem quem a julgue, a própria palavra o julgará. Jesus joga eles em contraste contra aquilo mesmo que eles criam. Eles acusados pela própria consciência, porque se tem algo que acusa o homem, é a consciência. Porque 1 Timóteo capítulo 1, versos 19, diz: mantendo fé e boa consciência, porque muitos tendo-a rejeitado-a, vieram a naufragar na fé. Que leva o homem a naufragar na fé é quando ele rejeita a boa consciência essa que vem através de um conhecimento completo de Cristo e da graça que ele, Jesus, manifestou na cruz do Calvário para salvar aqueles que estavam debaixo de uma lei que trazia jugo, uma lei que trazia peso, que trazia fardo, aonde os sacerdotes, se você ler o livro do profeta Jeremias, tudo estava corrompido, os sacerdotes, profetas estavam corrompidos, reis, a ponto que Deus precisa levantar o profeta Jeremias em profecia, começando de madrugada, em um ministério de 40 anos, o profeta Jeremias chega a falar: 23 anos eu vim profetizando segundo a vontade do Senhor, e vós não ouvis, porque aquele povo estava tão endurecido, aonde Provérbio capítulo 1, versos 32, na parte B, diz: para os loucos, a impressão do bem-estar os levam à perdição. Aquele povo não estava bem e pensava que estava, porque vivia com a consciência alimentada não pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, mas a consciência alimentada por uma lei que foi dada transitoriamente, com um objetivo transitório, efêmero, porque a lei nos serviu para o povo de Israel de um aio, de um quebra-galho, de um condutor para nos conduzir a Cristo, porque é bem verdade que se você tiver com a havaiana pocada, uma havaiana remendada com prego de baixo para sustentar, para que você possa continuar usando, eu falo com você: eu vou te dar uma outra havaiana tal dia. Quando eu chego com a outra havaiana nova que eu te prometi, te dou essa havaiana nova, com certeza você não é louco para continuar usando a havaiana remendada, porque algo superior chegou até você, algo novo que não estava ao teu alcance. Assim era a lei era como uma havaiana velha, que foi dada ao povo de Israel como um quebra-galho, para que eles pudessem viver socialmente, viver em comunidade, porque a lei dizia: não matarás, a lei dizia: não cobiçarás, a lei dizia: não julgarás. Então Deus teve que dar lei para que o povo aprendesse a viver em comunidade, porque se Deus não desse a lei, o povo iria se matar um ao outro e não ia ter consciência de pecado. O povo ia estar julgando um ao outro, condenando um ao outro, cobiçando a mulher um do outro, e com a consciência limpa, achando que não estava fazendo nada, porque não tinha uma lei que o dava conhecimento de pecado. Porque embora a Bíblia diz que a lei seja santa, boa e pura, o mandamento também bom, a mesma Bíblia, nesse mesmo capítulo que dá essa declaração, ela diz que eu não teria consciência de pecado senão por intermédio da lei. É por isso que Jesus veio nos libertar da maldição da lei, porque nos libertando da maldição da lei, automaticamente Ele está nos libertando da maldição do pecado. Porque outrora, sem a lei, eu vivia. Agora, sobrevindo o preceito da lei, o pecado tomando força e ocasião pela lei, despertou em mim o desejo de pecar e me matou. Porque outrora, a lei não dizia não mate. Quando veio a lei e disse não mate, o pecado despertou no homem o desejo de matar. Porque o pecado toma força, toma ocasião da lei, ele ganha força com a lei, porque se a lei não dissesse não cobice, eu não saberia o que era cobiça.
O pecado, para se mostrar tão mal, tão maligno, tomou a ocasião da lei que é boa e despertou em mim, em nós, o desejo de cobiçar. Aí Paulo se vê nesse constrangimento, aonde a lei de Moisés não poderia o purificar. Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará da lei? Quem me livrará do corpo dessa morte? Constrangimento entre um homem exterior, que não conhecia a graça que foi feita no Calvário, e o homem interior, que estava renovado, revestido pelo conhecimento completo de Cristo. O homem interior clama mais alto e diz: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que segundo a carne ele era escravo do pecado, mas segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito, ele estava firme e fundamentado em Jesus Cristo. Então a lei era isso, nada mais do que isso. A lei foi algo temporal, dado para Israel, para que pudesse cumprir o plano que Deus tinha, até que viesse o descendente, o tutor, ao qual Deus havia feito a promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 12, dizendo: em ti será bendito todas as famílias da terra. Quando Deus disse a Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra, Deus está apontando para Cristo. Porque é impossível em Abraão só, sem o apoio, o fundamento do Evangelho de Cristo, eu ser bendito. Porque Abraão foi meu antepassado e hoje está morto. Mas Cristo, como nosso sumo sacerdote que vive e reina eternamente, compassivo, morreu na cruz do Calvário, autor e consumador da fé. Através de Cristo eu posso ter a mesma fé que Abraão, antes de ver Cristo, teve. É por isso que hoje eu sou da mesma fé que Abraão. A Bíblia diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. Então quando a Bíblia diz a Abraão: em ti será bendito todas as famílias da terra, por meio da fé, que apontava para Jesus, que apontava para Cristo. Quando Deus fala: no teu descendente será chamada a minha promessa, não apontando para Isaac, mas apontando para Cristo. Louvado seja Deus. E nós precisamos ter a mente bem convicta, meus amados irmãos, a mente bem aguçada, bem aclareada para os mistérios da palavra de Deus, porque Deus tem mistério, Deus tem tempo para revelar os seus mistérios, e Deus tem pessoas certas para revelar os seus mistérios. Qual é o tempo que Deus espera para que chegue para revelar os seus mistérios? Agora, o tempo vos é chegado, o tempo da dispensação da graça, a porta está aberta. Quais são as pessoas que Deus quer revelar esses mistérios à sua igreja nos últimos dias? Porque Jesus não tem compromisso com fariseus que vivem segundo a lei. Jesus disse: eu falo o que falo por parábola, para que eles vejam e não vejam, vejam com os olhos e não vejam, ouçam e não entendam, e se convertam e sejam salvos. Mas a vós, que sois meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino espiritual, porque o reino dos céus não vem com visível aparência, mas está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versos 20. E o que é o reino que está dentro de vós? Senão a pregação do evangelho, senão o conhecimento completo daquilo que Jesus veio fundar no coração do homem, a graça. O que é o reino dos céus, o reino de Deus que está dentro de vós? Senão aquilo que está escrito em Romanos capítulo 14, no verso 17, aonde a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, a paz que está dentro de você, justiça e alegria que está dentro de você. Ou seja, quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus está falando dos valores espirituais do reino dos céus, porque lá será um reino de justiça. Essa justiça precisa estar em teu coração. Lá será um reino de paz, porque lá não haverá mais choro, nem coisa imunda passará. Lá será um reino de alegria. Então são esses valores espirituais do reino que Jesus disse que estaria dentro daqueles que crescem. A lei, meus amados irmãos, é como esse ambiente aqui que eu estou. Eu vou criar aqui uma parábola para que você entenda melhor o que é a lei. A lei é como esse ambiente aqui que eu estou. Imagine esse ambiente aqui que eu estou, todo sujo, cheio de pedras, cheio de cadeiras quebradas, cheio de entulho, cheio de sucata. É esse ambiente aqui, um exemplo.
E aí você entra nesse ambiente de noite, aonde a luz está apagada, está tudo escuro. Você chega da porta, acende a luz, acende no bocal. Automaticamente, ao você acender a luz, você vai conseguir enxergar a bagunça que está nesse local. Você vai conseguir enxergar as cadeiras quebradas. Você vai conseguir enxergar as pedras, os pedregulhos, a sucata, tudo aquilo de ruim, de velho que está nesse ambiente, por meio da luz que se acendeu. Ou seja, a luz nem trouxe a sujeira, nem trouxe a bagunça, nem tirou a sujeira, nem tirou a bagunça. Assim é a lei. Assim foi o propósito pelo qual levou Deus a dar a lei ao povo de Israel. A lei nem trouxe o pecado para Israel e nem tirou o pecado de Israel. Simplesmente mostrou a Israel o pecado que estava no seu coração. Ó Israel, vocês estão cheios de rapina, porque vocês não adulteram, mas a lei aí, para mostrar em vocês que tem dentro de vocês um desejo de adulterar. Vocês não se divorciam, mas aí a lei aí, para mostrar a vocês que tem dentro de vocês um desejo de se divorciar, de repudiar a vossa mulher. Porque Moisés escreveu por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés não mandou, disse Jesus em Mateus 19, mas Moisés vos permitiu dar carta de divórcio. E tem muitos que falam que Moisés mandou, ele permitiu. E aí Jesus, nesse contexto de Mateus 5,17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, irmão Paulo, o próprio Jesus está dizendo que não veio revogar, mas cumprir. E que até que a terra e o céu passem, nenhum tio passará da lei. Está vendo que a lei está em vigor? Eu digo a você que não. Quando nós paramos para entender o propósito pelo qual Jesus veio, o propósito pelo qual Jesus também morreu, nós conseguimos ter iluminação para entender esse versículo. Olha o que ele começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei. Ele fala da sua vinda. Ele não veio revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir. Porque o apóstolo Paulo disse que era necessário que viesse um homem nascido sob a lei, vivesse sob a lei, para resgatar aquele que estava debaixo de maldição da lei. Porque a lei exigia perfeição. Era necessário que um homem perfeito, Cristo, viesse cumprir por nós tudo aquilo que a lei exigia que nós cumpríssemos e não podíamos cumprir, porque a lei exigia perfeição. E nós não somos perfeitos, porque não há um homem que faça o bem e não peque. Quem é esse homem perfeito? Que veio cumprir a lei em nosso lugar. Por isso ele diz: eu não vim revogar, porque ele não veio para revogar, ele veio para cumprir em nosso lugar e nos libertar da maldição da lei, entregando-se num madeiro, porque a lei dizia: maldito aquele que for morto de pendurado no madeiro. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, cumprindo a lei em nosso lugar com toda a sua justiça que vinha do Pai, com toda a sua santidade, nos dando acesso gratuito àquilo que antes nós não tínhamos, porque a lei impedia de termos. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Ele não veio para revogar, mas morreu para revogar, porque na vinda de Jesus, você não obteve salvação na vinda de Jesus. Você não obteve redenção, propiciação pelos teus pecados na vinda de Jesus, mas na morte. Porque o Novo Testamento, a nova aliança, não é marcado com a vinda, mas é marcado com a morte, com sangue. Mateus capítulo 26, no versículo 28. E esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de muito. A nova aliança não é marcada com a vinda, é marcada com sangue. Na morte de Jesus, ele estava encravando na cruz a lei e os nossos pecados juntamente com a lei. E dizendo: vós está limpo pela palavra que eu tenho pregado, que é superior aos mandamentos transitórios da lei. Louvado seja Deus. Aí você me fala: irmão Paulo,
Quer dizer que eu não preciso mais guardar a lei, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que está na lei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é ritualismo da lei, é adoração que veio de um coração que já contemplava a graça de Cristo, do coração de Davi. Efésios capítulo 2, versos 15, tendo abolido no corpo da sua carne as leis dos mandamentos em forma de ordenança. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é ordenança, porque Deus não ordenava ninguém a adorá-lo. É uma gratidão de Davi com o coração puro. E Jesus segue dizendo: não penseis que vim revogar a lei. Você tem que entender que Jesus estava vivendo no contexto do Antigo Testamento, porque Mateus, embora muitos não saibam, Marcos, Lucas e João, embora estejam escritos no Novo Testamento, ainda é Antigo Testamento. Porque Novo Testamento é marcado com o sangue de Jesus. E Mateus, Marcos, Lucas e João, uma boa parte do seu contexto, Jesus ainda está vivo na terra, em um contexto judaico, vivendo ainda aquilo que a lei de Moisés exigia para nos libertar. Então Jesus era necessário que ele, como ele mesmo disse a João, quando ele estava sendo batizado, que João disse: mestre, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse: deixa que se cumpra toda a justiça. Então ele veio sendo justo para cumprir um contexto de lei que exigia justiça, e só ele como justo poderia nos libertar. Olha o que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio e nenhum i passará da lei, até que tudo se cumpra. Como assim, meu irmão? Até que tudo se cumpra da lei? Até que tudo se cumpra? Como até que tudo se cumpra? Até que alguém venha e cumpra toda a lei em nosso lugar. E quem foi esse alguém? Jesus. Agora passou lei, passou ritualismo, tudo passa e permanece a vontade do Senhor, porque Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar, porque ele diz: até que o céu e a terra passem, nenhum tio e um i passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas tudo já se cumpriu nele. Quando ele disse: Pai, está consumado, ele está dizendo: revoga a lei agora, tira a lei, porque no corpo da minha carne tudo já se cumpriu. Por isso que eu não vivo mais agora sobre o fardo da lei, porque Gálatas capítulo 5, versos 13 diz para mim, para você e para a igreja do Senhor, que a liberdade nós fomos chamados, só não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Essa liberdade que eu tenho em Cristo hoje é uma liberdade que só é limitada por uma coisa: a lei não tem poder de limitá-la, os ritualismos não tem poder de limitá-la, a minha libertinagem não tem poder de limitá-la. A minha liberdade que eu tenho em Cristo, ela só é limitada hoje por uma coisa que é maior do que a minha liberdade, que é eterna, é o amor de Cristo. A liberdade é limitada pelo amor. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,13, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, é que eu posso fazer o que eu quiser, desde então que eu não venha levar a ferir a consciência de um irmão mais fraco, e assim dando ocasião à carne. Porque se eu firo a consciência de um irmão fraco pelo qual Cristo morreu, eu também estou pecando. Porque eu tenho a minha mente definida, que comer carne não é pecado nenhum, que trabalhar no dia de sábado não é pecado nenhum, tomar café não é pecado nenhum, como alguns até afirmam caluniosamente. Mas se isso for levar o meu irmão que está do meu lado a ser ferido, eu não posso vituperar a consciência do meu irmão por causa da minha liberdade. Como eu alcancei essa maturidade, esse entendimento, essa minha liberdade que eu tenho de comer a carne, de tomar o café e de trabalhar no sábado, é limitada pelo amor a Deus, primeiramente, e pelo amor que eu tenho ao irmão. E assim nós vivemos. Então é isso aí, meus amados irmãos. Em breve estarei, se assim o Senhor nos permitir, gravando um outro vídeo falando sobre casamento, falando sobre sábados, falando sobre a graça de uma maneira mais profunda, porque hoje o objetivo maior aqui foi explicar sobre a lei. Em breve, em uma outra oportunidade, estarei gravando um vídeo para edificar a tua vida, trazendo
à tona, revelando aquilo que o Senhor tem me revelado, porque Deus ele tem falado com a sua igreja nos últimos dias. Deus ele tem revelado um novo, um vivo, um santo caminho para aqueles que verdadeiramente se apoiam na graça de Cristo e não tem mais nada como sustento senão a fé que vem por meio do Evangelho. Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, a porta da graça estava fechada. Só quem tinha a chave, quem tinha acesso a Deus eram os sacerdotes. Jesus veio nos consagrar um novo e vivo caminho por meio do véu, isso é, por meio da sua carne. E hoje ele veio, nos consagrou um vivo e santo caminho e abriu a porta, escancarou. E outra, nenhum homem hoje mais tem poder de fechar essa porta, porque eles não têm a chave, porque a chave agora está com Cristo, porque Ele é a porta das ovelhas. A porta agora não é mais um templo de Jerusalém, porque templo do Senhor agora sois vós. 1 Coríntios capítulo 3, no verso 17, diz: não sabeis vós que sois templos de Deus? Então agora, como templo de Deus, Ele quer ministrar no nosso altar interno, no santo dos santos, que é o nosso coração, e Ele deixou a porta aberta, a graça. Ele disse: eu, quando for levantados, todos atrairei a mim, sem distinção, grego, judeu, romano, efésio, todos, só é entender que Ele é, e por meio dEle, por Ele e para Ele, é que nós temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim Ele será glorificado por meio da tua vida, da minha vida, e por meio da sua santa e imaculada igreja. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, amados irmãos. Igreja santa e gloriosa do Senhor, dando graça para que a cada dia você possa buscar um entendimento e uma compreensão completa de Cristo, ao qual o apóstolo Paulo diz que homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver. E assim a tua entrada no reino celestial estará suprida por meio da fé. Fé que não precisa de nada. Fé que não cria pergunta na nossa mente, porque a fé não me pergunta quem subirá ao céu para trazer de lá a Cristo, ou quem descerá ao inferno para levantar de lá a Cristo. A fé me leva a entender que Ele foi no inferno, provou o inferno por mim, que Ele foi para o céu, está intercedendo por mim e virá para arrebatar a sua igreja, para arrancar-se dessa terra e levar para habitar juntamente com Ele eternamente. E todos quanto têm essa esperança, a si mesmo se purifica. Louvado seja Deus. Um beijo santo para todos e a paz do Senhor Jesus esteja com o teu coração. Amém? Louvado seja Deus.